prática com o uso de animais e em pesquisas com humanos. Esse foi o tema de uma mesa redonda que aconteceu no Salão URGS 2015, que discutiu os limites e cuidados necessários em testes científicos. Nesta terceira parte, a professora Maria Mercedes de Almeida Bendatti fala sobre o CONEP, o Comitê de Ética em Pesquisa da Prefeitura de Porto Alegre, no qual ela trabalha como coordenadora. Acompanhe! O CONEP se chama Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ela é parte de um sistema, que constitui os comitês de ética em pesquisa, que são os locais. E a comissão, na verdade, é uma comissão da onde? Do Conselho Nacional de Saúde. Isso a partir do sistema ter sido implantado no Brasil, essa ideia de ética em pesquisa, desde uma resolução de 88 do Conselho Nacional e depois a 196 que criou efetivamente essa comissão. Mas qual é a ideia dessas análises éticas? É que essas comissões, no caso da CONEP, ela tem que ser multidisciplinar, ela envolve as diferentes áreas, tem representantes de comitês de ética, tem representantes do Conselho Nacional de Saúde, tem representantes também do Ministério da Saúde. E hoje, segundo uma resolução de 2011, essa comissão tem um apoio do Ministério da Saúde, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, quer dizer, os recursos, mas ela está vinculada institucionalmente e tem controle social do Conselho Nacional de Saúde. Essa comissão vai fazer uma série de, eu não vou ler cada um deles, mas só para vocês entenderem, que é avaliar as questões éticas das pesquisas. A questão ética é a ordem do dia, seja na pesquisa, seja na vida da gente, seja na nossa atuação profissional. Então nós vamos fazer algumas ponderações, avaliar se aquela metodologia está de acordo com as questões, os princípios éticos de autonomia, beneficência, não maleficência, justiça, coisas que aquela pessoa que vai ser objeto da pesquisa, vai estar participando, ela vai ter que ter esses cuidados pensados antes da execução da pesquisa. Estimular a participação dos conselhos, com os representantes de usuários, organizar o sistema, analisar, emitindo pareceres, vai trabalhar na capacitação, qualificação dos CEPs em todo o Brasil, a gente vai ver um pouquinho agora, Já coloca a ideia de ter CEPs, como a gente chama, acreditados, que é uma ideia um pouco diferente, da situação atual. Ver o desenvolvimento das pesquisas. Isso, para quem acompanha no CEPs, ainda é um pouco distante do que a gente consegue fazer, Mas a ideia é que também os comitês não sejam só cartoriais, quer dizer, eu lá escrevo assim, meu parecer aprovado, e aí cada um vai fazer e aquela pesquisa acontece sem um acompanhamento, sem um monitoramento, principalmente se é uma situação de maior risco, que precisa uma proteção para os participantes da pesquisa. Também a CONEP pode, numa instância, vamos dizer assim, acima de um comitê de ética, então que se constrói com uma certa hierarquia, trabalhar com as questões que envolvam conflito de interesses locais, situações específicas de cada CEP ou de cada área, para auxiliar a questão da análise dessa pesquisa. E também numa situação, como a gente está trabalhando agora, em uma das resoluções, esse caráter de urgência de tramitação especial, se nós tivermos uma situação, por exemplo, a gente discutiu, se fosse o caso de um estudo que precisasse identificar alguma situação do vírus Ebola, por exemplo, no Brasil, teria que ter uma tramitação mais acelerada e isso se justificaria por ser algo relevante para a saúde pública, uma necessidade de uma contingência epidemiológica ou de urgência para a situação do país. No sistema CEP-CONEP, que a gente vai comentar um pouquinho, então tem algumas áreas que hoje são de análise exclusiva da Comissão Nacional. Outras são a maioria que acontece no nível dos CEPs. Mas então essas são as áreas que são ainda de apreciação exclusiva na Comissão Nacional, considerando que seriam áreas de maior de risco mais elevado ou de alguma situação que identificaria conflito de interesse. Então, algumas questões de genética humana, algumas questões de reprodução humana, quando nós temos equipamentos ou dispositivos terapêuticos totalmente novos no país,
novos procedimentos terapêuticos invasivos, os estudos com as populações indígenas, né, que ainda também é uma discussão que a gente está fazendo, porque hoje, né, o status da população indígena é diferenciado, então isso remeteria para a CONEP, esses estudos. Os projetos que tenham questões de biossegurança ou de células-tronco, organismos geneticamente modificados, os protocolos de biobanco. O que é um biobanco? Biobanco é uma situação de armazenamento de material biológico humano, que hoje assim, quer dizer, não é hoje, mas acontece em muitas situações, e a CONEP tem uma resolução que procura organizar esse armazenamento e a utilização desse material biológico de uma forma ética, né? Então, nesse momento está centralizado na CONEP também. E também as pesquisas com a coordenação ou o patrocínio originados fora do Brasil. E, eventualmente, outras que o CEP queira levar à CONEP. Para entender um pouco esse fluxo, né, como é que é a estrutura da CONEP, como eu digo assim, a CONEP é apenas um grande CEP. Tá? Exatamente, ela só existe fisicamente quando nós estamos em reunião de plenária, está todo mundo junto. Se não, o que a gente vai ter? Né? Vai ter simplesmente uma secretaria executiva, que tem alguns servidores, né? Tem uma coordenação operacional que é mantida pelo DECIT, os assessores que trabalham tanto naquele atendimento, quem já usou a Plataforma Brasil, isso teve que chamar uma assessoria, né, telefonar, ou chat, ou e-mail. Né? Temos uma coordenação que é constituída, né, hoje o Dr. Jorge Venâncio é o coordenador da CONEP, ele é um membro do Conselho Nacional de Saúde. Temos 3 coordenadores adjuntos, um indicado pelo Ministério da Saúde, um indicado pelo Conselho Nacional e um indicado pela plenária da CONEP. E os plenos, né, que a gente chama plenária da CONEP, que são os relatores, membros titulares, 30 membros suplentes e atualmente também a atuação de membros convidados ad hoc que auxiliam na relatoria dos projetos. Bom, aqui nós temos então o sistema CEP-CONEP. É impressionante que a gente tenha hoje uma situação, né? Nós temos 727 CEPs em funcionamento no Brasil. Toda a situação de atuação de um CEP, um Comitê de Ética em Pesquisa, com membros que trabalham, é uma atividade, né, voluntária, como a gente diz, é além do serviço que a gente faz nas outras atividades do seu trabalho, né? Então é uma estrutura que é muito vinculada a essa questão da organização e comprometimento dos membros do CEP. E normalmente eles não ganham a mais por isso, né, a não ser um trabalho de casa, mas nós vemos que no Brasil a grande concentração de CEPs está na região sudeste, né? Isso. Depois nós temos aqui nordeste e sul mais ou menos iguais, centro-oeste menos e a região norte também temos então a distribuição, o número de CEPs por região. Aqui nós temos também uma linha do tempo, né, das resoluções do Conselho Nacional de Saúde, desde aquela lá de 88, né, quando criou um grupo de trabalho para constituir as resoluções, que no fim foi a 196, que iniciou ali, né, com as pesquisas, com a constituição do sistema, uma série de resoluções e também norma operacional que auxiliam a fazer, né, toda a apreciação ética dos projetos de pesquisa com seres humanos. Recentemente, então, nós tivemos, nesse bloco aqui de 2011 para cá, que eu diria que a gente teve uma atualização importante nas resoluções, porque nós trabalhamos essa dos biobancos e biorepositórios, né, 441, depois a 446, que é que fala da composição da CONEP, então reestruturou a CONEP, organizou o vínculo com o Ministério da Saúde, que eu digo assim, a parte, né, da infraestrutura que a gente sabe que todo CEP precisa, então a secretaria, ter um dinheiro destinado para aquilo ali, saber quando é que vai ter as pessoas. E a 446 de 2012, que foi a que então atualizou em diversos aspectos o sistema de avaliação ética, é o que é a resolução que está em vigência. Então, quando vocês forem fazer seus trabalhos, vão referir à resolução 466
E a norma operacional, principalmente, tem a 1 de 2012, mas a 1 de 2013, que complementa muitos aspectos da 466, principalmente no que se refere aos pontos do projeto, o que deve constar, como é que é a tramitação, qual é o prazo que a gente vai ter enquanto comitê de ética para analisar. Tá? Então isso é bem importante também ler a norma operacional para saber um pouquinho mais sobre isso. Então aí volta na questão da que é uma pesquisa com seres humanos, né? Então quantas vezes os alunos ficam em dúvida assim, né? Mas eu vou trabalhar com dados, né? Bom, o que diz na resolução? Quais os projetos que têm que passar por uma avaliação ética? Olha ali, ó. Pesquisa envolvendo seres humanos. É a pesquisa que, individual ou coletivamente, tenha como participante o ser humano, na sua totalidade, na partes dele, e envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos. Então, sempre que nós estivermos lidando com informações que a gente tenha parte, o todo, ou os dados, ou o material biológico de uma pessoa, isso é uma pesquisa com seres humanos, ela tem que ser avaliada eticamente. Tá? Então, aqui a norma operacional, que ela traz pela primeira vez um aspecto importante, que aqui na geração, então, nova, né, que é o uso de uma plataforma, um sistema, né, de internet, uma plataforma de acesso de dados e de postagem de dados, que é a Plataforma Brasil. Tá? Então, na norma operacional está dito, a tramitação de projetos para avaliação ética se dá somente através da Plataforma Brasil. Então, a Plataforma Brasil é um sistema, né, que foi implementado em 2012. Então, só para dizer assim, talvez vocês não tenham vivenciado isso, tá? Mas antes, quando a gente fazia projeto para avaliação ética, era um processo. Então, vocês tinham que fazer um projeto de pesquisa, sei lá, 30, 50, 100 páginas. Toda a documentação de não sei o quê, do TCLE, tudo aquilo nos papéis, isso era entregue, dependendo de cada instituição, era entregue num processo, a gente avaliava, escrevia, datilografava, botava, enfim, coisas que hoje a gente, né, pode fazer de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil de tramitação, através do endereço da Plataforma Brasil. Eu sempre também recomendo, para quem estiver iniciando, pensando nos projetos que tenha que fazer, use esse módulo do treinamento, tá? Que está aqui colocado. Que é um módulo para a gente testar e fazer errado, se possível, ajustar as coisas do seu projeto. Porque esse módulo aqui real é que nem banco de dados, assim, tudo que colocar ali vai ficar. Tá? E se tiver errado, vai ficar dados depois que a gente não consegue limpar. Essa é a cara da Plataforma Brasil na versão 3.0, que foi lançada acho que faz uns 2 meses aproximadamente. Já é um visual bem mais moderno. Esse sistema, para quem faz pesquisa com seres humanos, né, vai ser o caminho que a gente tem para colocar os dados como pesquisador. Como membro de CEP a gente vai utilizar muito, e como participante da pesquisa a gente também pode ter um local para acessar algumas informações. Então, cada uma dessas abas vai estar mostrando informações, né, específicas sobre o sistema, sobre a plataforma, os tais dos manuais, né, que a gente sempre tem que ler os manuais antes de começar a operar, a dirigir o carro, né, e também um módulo que a gente acha muito importante, que é a questão de dar, assim, né, conhecer as pesquisas que estão sendo realizadas, no módulo público que a gente diz. Quero saber o que tem de pesquisa sobre, né, tal área. Bota aquela palavra-chave, eu posso saber as pesquisas que estão aprovadas no Brasil. Tá? Então, aqui o contato também com o sistema. Então, a Plataforma Brasil trouxe uma informação muito importante que antes a gente não tinha acesso, que estava cada um no seu armário do seu CEP. Tá? Isso é uma informação de Brasil. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão, projetos cadastrados e analisados, né, em 2012, 13 e 14, é os dados que eu tinha até agora.
Tá? Então, 2012, quando começou, ainda deu muito problema, né? Nem todos os CEPs estavam envolvidos, tivemos 51 mil projetos. 2013, 75 mil, 2014, 80 mil projetos tramitando. Tá? Na CONEP, vocês vejam aqui, é importante, 600, 1.400, 2.000 projetos. Então, o que chega na Comissão Nacional é um percentual que varia menos de 2% do total de projetos que tramitam no Brasil todo. Então, a maior parte da análise ética se realiza onde? Em cada um dos nossos CEPs, daqueles 727. Tá? E os usuários cadastrados, quer dizer, os pesquisadores, né, os membros da equipe, também ali, 97 mil, 88 mil, 60 mil, quer dizer, são números muito importantes. Os últimos dados que a gente tinha é que o acesso diário, né, na plataforma Brasil é em torno de 5 mil acessos por dia. Né? Então, se fosse um site comercial, ia ser bem, estaria ganhando dinheiro. Né? Mas, então, é um sistema que, com todas as dificuldades, ele conseguiu, né, trazer algumas informações também importantes sobre a questão da pesquisa com seres humanos no Brasil. Então, aqui também uma coisa que a gente acha importante comentar é assim, ao criar, assim, implantar a plataforma, a gente começou a trabalhar com alguns termos que a gente não falava, né? Então, assim, centros participantes, instituições coparticipantes, o pesquisador responsável, o que é uma emenda, uma notificação, o que é uma resposta de pendência. Tá? Então, todos esses aspectos que quando a gente está lidando com o CEP e mesmo com o pesquisador, vocês vão poder, né, acompanhar. Então, isso também é uma linguagem nova. Eu acho importante comentar sobre isso porque quando a gente fala de pesquisa, né, nós temos, então, na plataforma, e ainda isso foi muito pouco usado dentro do sistema, é uma base centralizada de pesquisas com seres humanos no Brasil. A gente pode, isso está também sendo trabalhado, começar a ter relatórios, né, por área temática, área de conhecimento. Essa questão da consulta pública, né, a gente começar a ver os trabalhos que estão sendo realizados, conhecer o que pesquisadores estão fazendo em cada área. Tá? Então também dá para ter outros tipos de relatórios que permitam não só para a CONEP, mas cada CEP poder acompanhar a sua área de gestão. Tá? Evitar a realização duplicada de projetos de pesquisa e criar uma base de dados histórica do país. Então a gente começa a ver de 2012, 2013, a gente está conhecendo como é que acontece essa pesquisa. Outro aspecto que a gente acha importante falar é a questão da transparência, né? Então, a gente tem, através da plataforma, a possibilidade de que tanto o pesquisador e o comitê de ética tenham os seus procedimentos, as suas, né, responsabilidades parte a parte esclarecidas, né? Então, o pesquisador vai tendo a mensagem ao seu processo, seu projeto está em avaliação documental, está em relatoria, está no CEP para emissão do parecer. E o CEP também vai podendo responder para o pesquisador sem precisar trocar e-mail, sem precisar mandar o documento de volta, sem precisar telefonar, isso tudo através da plataforma. E a questão de acessar em qualquer local, mandar seu documento em e-mail digital, isso facilita demais. Tá? Ok. Bom, então assim, dentro dessa panorama um pouco geral da situação do sistema CEP-CONEP, do papel da CONEP, eu trouxe algumas questões para discutir sobre esses desafios. E o primeiro, que na verdade é bem amplo, né, é que na resolução 466, ela abria espaço para dizer assim, ó, vão ter ainda outras resoluções complementares, tá, para alguns assuntos específicos. Quais são esses assuntos? Um é o processo de acreditação de comitês de ética. O que significa isso? Alguns comitês de ética teriam uma categoria diferenciada para analisar alguns tipos de projeto. Como? Pelas áreas especiais ou o quê? Não, pela questão do risco de cada projeto. Então aí a gente começa a pensar diferente, a gente começa a pensar assim, sim, realmente, se eu analisar o conjunto de projetos do nosso CEP,
nem todos são iguais. O risco que ele representa para o participante da pesquisa é diferente, um é mais, outro é menos. Então, a ideia é que a tramitação seja diferenciada de acordo com a tipificação de risco do projeto de pesquisa. A segunda resolução é das especificidades éticas das pesquisas, vou pegar um pouquinho da água, nas ciências sociais e humanas e outras que utilizem metodologias próprias dessa área. Essa é uma questão, né, que depois eu acho que o Luiz vai aprofundar um pouquinho mais, que é uma resolução que procura, então, incorporar algumas características, né, das áreas de ciências humanas que não ficam contempladas, né, até o momento não ficaram bem contempladas ou claras dentro da 466. Isso está sendo um processo que eu considero, assim, como todo processo, né, rico, com várias indas e vindas, várias discussões, está mobilizando muito a comunidade científica, né, mas que a gente certamente ainda vai ter vários capítulos assim até chegar numa implementação. E o outro grupo e a outra resolução, que é as especificidades éticas das pesquisas de interesse estratégico do SUS, que no nosso entendimento é aquela questão que ainda está muito vinculada à área da saúde, né, à área biomédica, que é pensar a pesquisa junto com a assistência. E que nós queremos dizer aqui que justamente isso tem que ser diferente. A pessoa que está numa situação de assistência em saúde, quer dizer, se eu fui no médico, se eu estou em atendimento numa unidade de saúde, se eu fui fazer um exame num hospital, eu estou numa condição já de vulnerabilidade, porque estou vendo uma coisa para a minha saúde. E aí chega alguém e me diz com um avental branco, diz assim, a senhora quer participar dessa pesquisa, é muito importante para a senhora, vai ser muito bom esse exame novo aqui que eu estou fazendo. O que eu vou dizer? Às vezes eu fui na unidade, passei, cheguei às 5 da manhã para pegar uma ficha, vou dizer sim, eu quero sim, pode me dar injeção na testa, não é isso? A vulnerabilidade do participante da pesquisa que está numa situação de assistência para a sua saúde exige que a gente, como pesquisador, tenha um olhar mais cuidadoso e o CEP tem que ter atenção justamente, né, nesse tipo de situação. Tá? Então é isso que essa resolução está trabalhando, explicitando algumas dessas situações. Então, como desafio nessa questão, eu botei muito simplesmente assim, olha, até a gente chegar à consolidação dessas resoluções dentro dos CEPs, né, são diferentes atores, contexto, então aquela discussão que foi perguntada, vamos criar CEPs para só as ciências humanas e sociais? Né, como é que a gente vai fazer? Vai ter um grupo das biomédicas, um grupo das exatas, um grupo das ciências humanas? Eu acho que isso, em termos éticos, não funciona. Eu acho que o que enriquece é a discussão, né, multidisciplinar, diferentes olhares, mas para isso todo mundo vai ter que se respeitar e se achar igual, né? Pelo menos assim, ter uma relação de convívio, de respeito e de compreensão aos diferentes conceitos de cada área. Além disso, vai precisar ter uma adequação da Plataforma Brasil. Eu falei, esse instrumento é maravilhoso? Mas ele foi construindo pensando numa lógica de ciências biomédicas. Então, tem muitos pesquisadores que não se enxergam preenchendo, né, formulários da Plataforma Brasil. E a Plataforma Brasil também é uma, assim, quem é que faz a Plataforma Brasil? Quem é dono da Plataforma Brasil? Ministério da Saúde, através do DataSUS, que é a grande departamento do Ministério da Saúde que faz todos os sistemas de bases de dados que existem no país, que a gente usa, como o Sinan, o Sinasco, outros sistemas importantes. Então, Plataforma Brasil também precisa entrar na fila de todos os projetos para ter as adequações para essas novas resoluções. Além disso, a gente vai ter que ter isso ali, ó, capacitação e adequação dos comitês de ética, tá, que já existem, porque todos eles, a maioria deles, tem esse viés de ciências biomédicas e aí tem muita dificuldade em atuar nas ciências humanas e sociais, em compreender. E com muita razão os colegas da área de ciências humanas ficam furiosos, né, quando o CEP vai lá e diz uma bobagem qualquer, né, como pendência, critica e fica realmente, de certa forma, dificultando esse entendimento aí no futuro.
Então, para mim, isso é um desafio grande ainda para a gente chegar. O outro ponto importante é esse projeto de lei que está tramitando no Senado, projeto de lei 200 de 2015, não sei se vocês já ouviram falar, é um projeto de lei, né, que é de autoria desses senadores Ana Amélia, Valdemir Moca e Walter Pinheiro, e ele simplesmente diz assim, dispõe sobre a pesquisa clínica no Brasil. Tá? É uma lei, então, que vai ter princípios, diretrizes e regras para a condução de pesquisas clínicas em seres humanos por instituições públicas ou privadas. Isso, para o sistema CEP-CONEP, é uma preocupação muito grande. Tá? Porque hoje nós não temos uma lei, nem tem a lei da CEUA, né, das comissões de pesquisa com animais, mas a gente tem nesses praticamente 20 anos de regramento com as resoluções do Conselho Nacional de Saúde. E essa resolução ela é muito específica para pesquisa clínica com seres humanos, não é para pesquisas em geral com seres humanos. Então, ela procura atender um questionamento muito grande que tem por parte das indústrias farmacêuticas, tá? Para agilizar ensaios com medicamentos, né, novos medicamentos no Brasil. Mas ela, vou dizer assim, tem vários problemas, mas ela traz para mim uma preocupação importante. Quer dizer o seguinte, o sistema CEP-CONEP tem problemas e nós temos que olhar para esses problemas para resolvê-los. Não necessariamente precisa dizer tem que fazer uma lei, tem que mudar tudo, mas a gente tem que atender certas coisas que estão acontecendo no país e que o sistema não está tendo agilidade suficiente. Mas agora isso aqui é um problema, porque se for aprovada uma lei para estudos clínicos, nós vamos ter uma parte atuando com estudos clínicos e o resto dos estudos com seres humanos vai estar sendo pela resolução CNS. Então vai ficar ainda, acho assim que é uma coisa ainda mais confusa. Enfim, hoje ele estava ainda, o último local desde o dia 1º de setembro, estava na Comissão de Ciências, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Tá? Esse projeto está tramitando, já foi aprovado numa das comissões. Ali tem um espaço no Senado mesmo que eles pedem para que as pessoas avaliem, opinem, né? Só para dizer para vocês que, em princípio, dá para a gente opinar algumas coisas, né? Está ali o endereço do site. A gente pode dizer se é contra, a favor ou contra. Na página da CONEP tem um documento que foi produzido justamente contrapondo a esse projeto de lei, onde se discute os argumentos mais a fundo de cada texto. Se alguém tiver a oportunidade e quiser olhar, é sempre bom estar informado. Então, aqui os nossos contatos. Tá? Como eu sou coordenadora do CEP, da Secretaria Municipal da Saúde, quem for fazer algum estudo que envolva algum serviço de saúde de Porto Alegre, tem que passar também pelo nosso CEP, além do CEP da universidade. Tá? Na CONEP, né, essa página da CONEP tem notícias, tem várias informações, resoluções, outras coisas importantes, então também é interessante acompanhar o site do Conselho de Saúde. Eu acho que eu botei mais uma. Isso. Só para lembrar, então, quem precisar alguma orientação sobre tramitação no nosso Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde, é no site da Prefeitura, né? Aí nas Secretarias de Saúde, aí tem conselhos e comitês, uma abinha, que ali tem as orientações sobre os procedimentos. A gente também está à disposição, se precisarem, né? O nosso CEP está, podem entrar em contato por e-mail, por telefone. Acho que era isso, a gente conversa depois que precisar. Muito obrigada. Você assistiu a terceira parte da Mesa Redonda, Ética com o uso de animais e em pesquisas com humanos. No próximo programa, o professor Luiz Henrique dos Santos fala sobre ética nas pesquisas no campo das ciências humanas e sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima!